Está começando mais um Fala Mais. Falando sobre o movimento de Jesus. Fala mais, Uniced, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, a gente está em mais um episódio do nosso podcast e hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial. Acho que nessa nova temporada é a primeira mulher e a pastora que nós temos aqui, a pastora Elô está aqui com a gente. Então, pastora, seja muito bem-vinda, né? Estamos muito felizes de receber você. Para quem não conhece, ela é a esposa então, do pastor Aguiar, né? Uma das nossas pastoras aqui da nossa igreja local. E a gente está muito feliz de estar com você aqui gravando esse podcast. Muito obrigada, para mim é uma honra, tanto por estar aqui pela primeira vez e estar aqui sendo a representante a primeira mulher, né? Uhum. Que legal. E pastora, olha só, a gente queria que você contasse um pouco pra gente sobre a sua história, de onde é que você veio, como é que você veio parar aqui em Blumenau, pastoreando nessa igreja. É uma longa história. Tem tempo para isso? Tem tempo, fica à vontade. Então vamos lá. Nasci de uma família parcial cristã, vamos dizer assim, né? Minha mãe já era cristã, o meu pai, quando eu nasci, meu pai não era cristão ainda. Meu pai era alcoólatra e minha mãe foi crente escondidinha em casa. Então eu já nasci nesse contexto do evangelho. Mas em casa, é, eu digo parcial porque hora a gente ouvia gospel, hora a gente ouvia sertanejo, né? Que era da terra lá de Goiás. Aham. E aí eu sempre tive assim muita paixão pelas pessoas, na verdade. Desde criança eu gostava muito de ajudar, quando eu via alguma senhorinha, algum senhorzinho, eu sempre ajudava, Aham. cedia o lugar. Então eu sempre fui muito assim de gostar das pessoas. E eu fui crescendo e eu comecei a trabalhar no Ministério Infantil Olha só. aos 13 anos de idade. Eu mudei de uma cidade para outra e nessa outra cidade tinha era a igreja bem grande que a gente congregava, só que tinha bastante criança, não tinha sala para essas crianças. Aham. E eu vi uma necessidade, falei pro pastor assim, pastor, eu posso dar aula para essas crianças? Ele disse que sim, me preparou um material, fui dar aula para as crianças, fiquei no departamento infantil até os meus 20, até os meus 30 anos. Eh, Mudei aí nessa mesma cidade, no encontro de jovens, num congresso de jovens, eu conheci o meu marido. Ele foi pregar, era pregador solteiro na época. Olha só. E os pastores tinham muita coragem de levar pregador solteiro, e para mim foi ótimo, porque eu estava com 24 anos e orando para aparecer alguém, porque eu queria casar mesmo. E aí nessa trajetória toda, eu casei com ele, debaixo de uma promessa de Deus, assim, que Deus estava preparando o nosso futuro. E a gente mudou de cidade e ficamos ali em Anápolis por 4 anos. O Alejandro nasceu quando eu tinha. Tipo, eu casei em 2007 e o Alejandro nasceu em 2008. Eu engravidei com 2 meses de casado. Olha só. E aí começou a surgir a. Não foi um convite, assim, mas Deus começou a falar sobre a nossa saída de lá para cá. Não para cá, Blumenau, mas para algum lugar. Então Deus começou a falar para nós, assim, usando pessoas, que o nosso tempo ali estava encerrando. Para onde a gente ia, Deus sempre falava alguma coisa. Às vezes o Alessandro ia pregar em algum lugar e Deus falava com a gente: olha, o tempo de vocês está encerrando em Blumenau, ou em Anápolis. Então vocês vão sair daqui, Deus vai levar vocês para algum lugar. Tem um povo esperando vocês. E a gente ficou com essas promessas aí no coração. E quando foi em 2009, Deus renovou essa promessa outra vez. E aí a Alessa nasceu em 2012. E quando foi em 2012, o Alessandro veio pregar em Blumenau pela primeira vez. Aham. Não sei se foi 2012 ou 2011. Acho que ele pregou, foi 2012. Ele pregou em 2012, depois ele voltou e pregou de novo em 2012 aqui em Blumenau, aqui na AD Blue. Aham. E aí ele ficou agendado para vir para o Congresso de Jovens no outro ano, 2013. Só que Deus tinha falado em 2009, aproximadamente, que Deus iria mudar o nosso cativeiro em janeiro, que Deus ia nos levar para algum lugar. Aham.
E aí passou janeiro de 2010, 2011, 2012, e quando foi janeiro de 2013 nós estávamos vindo para Blumenau. O que aconteceu? O pastor Newton gostou do Alessandro e lançou um convite para ele. Aguiar, você gostaria de trabalhar conosco, mas não disse proposta nem nada, só quer trabalhar com a gente? E nesse inteirinho, a gente já estava sabendo que íamos sair de lá, porque Deus já havia falado alguns anos antes, começado a falar que o nosso tempo já estava encerrando. Então a gente aceitou a proposta. Foi a primeira vez que eu saí de Goiás, assim, para um outro estado e foi de mudança. Não conhecia Blumenau, nunca tinha visto Blumenau, nem sabia que existia Blumenau. Aham. Não sonhava que eu ia entrar em Santa Catarina alguma vez na minha vida. E quando a gente chegou aqui, já foi de mudança. Então eu não cheguei a vir conhecer para saber onde eu ia ficar, onde a gente ia morar. Então a gente veio porque realmente Deus, ele estava direcionando Tinha tudo. falado com vocês. E para nós foi bem assim, não foi de paraquedas, porque teve todo um preparo de Deus para a gente chegar até aqui. Talvez algumas pessoas olhem e pensem, poxa, mas da onde veio? Como veio? Mas Deus encaminhou todas as coisas, foi realmente Deus que quis que a gente estivesse aqui. Uhum. E como que foi essa adaptação de vocês aqui na cidade? Vocês não chegaram diretamente aqui na sede, né? Vocês foram para uma outra congregação? Como é que foi? Nós chegamos direto aqui para a sede. Direto para a sede. Nós viemos congregar aqui. Interessante que você falando assim, eu lembro que nós chegamos aqui em 2013, em janeiro de 2013. Hum. E para mim foi, para nós, né, foi tudo muito diferente, vamos dizer assim. Aham. Lugar diferente, cultura diferente, tudo diferente. Mas a igreja nos recebeu bem, a igreja nos acolheu. Eu lembro até que nesse mesmo ano, a gente ficou aqui durante 1 ano e 4 meses. Daí depois a gente foi começar a pastorear em Itopava Norte. Hum, Então a gente congregou na sede 1 ano e 4 meses. Então, eu lembro que a gente foi muito bem acolhido, principalmente no Natal, nosso primeiro Natal. sério? Os jovens, na época, o Alex, mas outra turma, deram brinquedos para meus Que filhos. legal. O Sol cuidou muito da gente no Natal, deu presente para mim, para o Alessandro. Então, sabe, nos abraçou muito. Aham. E, e eu, assim, na verdade, assim, quem tem filho pequeno, quem tem criança pequena, é complicado, assim, fazer um vínculo, assim, com as pessoas. Porque eu vinha pro culto, os meus 2 filhos pequenos. A Alessa tinha 10 meses de nascida. 10, quase um aninho e pouco. O Alejandro tinha 4. E ninguém senta perto de quem tem criança. Então a igreja é muito grande. Então eu vinha e o Alessandro sempre sentou no púlpito e eu sempre fiquei embaixo, certo? E eu sentia essa falta de alguém chegar e sentar perto de mim. Então, mas ninguém senta perto de onde tem criança, porque criança mexe e tal, e anda pra lá e pra cá. Eu entendo as pessoas até. Mas eu ficava muito sentada sozinha. E eu ficava com muita vontade de. Eu tenho essa qualidade de ser mais assim, de ter mais conexão com as pessoas. Então, eu sentia muito essa falta disso aí. Eu fui observando as pessoas à minha volta que também estavam sozinhos. E eu fui criando conexão com os que estavam só. Então, terminava o culto, eu ia conversar com alguém. Ou antes do culto, eu ia conversar com alguém que estava sozinho, que eu via que estava sempre sozinho. Fiz algumas amizades aqui, dessa maneira, né? No início, foi difícil. Vou dizer que foi difícil até pela questão, assim, de cultura mesmo, sabe? A gente é muito do toque lá em Goiás, a gente conversa pegando nas pessoas, sabe? E uma vez eu fui conversar com alguém e quando eu encostei, a pessoa meio que tipo deu um choque, sabe? Às vezes, assim, o que eu percebi que não era muito comum as pessoas conversarem tendo muito toques aqui. Então, Cultural, né? aí eu fui percebendo, então eu fui me ponderando, fui me moldando. Mas foi algo assim muito rápido. 1 ano a gente já tinha acostumado totalmente. Nunca fui de ficar louca para voltar para Goiás, porque eu sei que foi Deus que nos tirou de lá. Então Deus cuidou de todos os detalhes do coração. Foi. E a realidade da igreja era muito diferente em questão de como era conduzido o culto, como era essa questão do louvor, das ministrações, como é que Em era relação lá, em relação a lá? olha, a diferença talvez fosse na banda, né? Sempre tem uma banda aos domingos, uma orquestra no domingo, né?
Não, da onde eu vinha, eu não tive isso, né? Provavelmente ele teve na cidade dele, mas eu não tive isso, não cresci com isso. Mas a liturgia acaba sendo a mesma. Apesar de que lá tem muitas convites, tipo assim, pedido para cantar, né? Então, às vezes, num culto tem umas 10, 5 pessoas cantando, assim, diferentes. Aham, Ah, agora vamos ouvir Ciclano, e é assim, sempre aquele culto muito narrado, né? tá, Mas era mais ou menos assim. legal. E assim, o pastor Aguiar conheceu, vocês conheceram e o pastor Aguiar já tinha uma vida ministerial totalmente diferente da sua, de um outro lugar completamente diferente. E aí vocês casam, então tornam-se pastores, mudam, viram pastores de igreja local, enfim. E como é que é esse processo para pastores, tipo assim, como mulher, enfim, os desafios do pastoreio, Uhum, como é que é essa questão ministerial de uma pastora, assim, numa comunidade local, as dificuldades, enfim, as coisas que talvez chamaram a atenção ou as coisas que foram, tipo assim, mais impactantes no sentido positivo, negativo, uhum. assim, como é que é essa realidade, assim? Primeiro é aquela questão, né? Como a gente está falando para o Uni, questão muito jovens, o jovem realmente precisa estar trabalhando para o Senhor, fazendo as coisas do Senhor. E tudo se encaixa quando estão fazendo. Eu estava fazendo as coisas do Senhor na minha cidade, não conhecia o Alessandro, nem fazia ideia de quem era. E ele estava fazendo as coisas do Senhor lá, do jeito dele, e eu do meu jeito, nas minhas possibilidades, e ele das possibilidades dele. Quando nos encontramos, então a gente tinha o mesmo chamado, vamos dizer assim, né? Ele já era pregador, itinerante, tudo mais, mas eu também tinha um chamado porque eu entendia que a minha vida, assim, tinha muito sentido quando eu estava no contexto do trabalho do rei. Então, quando a gente se casou, eu casei sabendo que eu estava casando com um pregador, um itinerante, um evangelista, e que logo, quando a gente se casou, se tornou um pastor, porque foi já consagrado a pastor, a gente já tinha casado, estava recém-casado. Aliás, o Alejandro estava recém-nascido. E a gente não começou a pastorear de cara quando ele foi consagrado lá. Então, ele era um co-pastor e eu continuava nos meus liderando departamento de criança, auxiliando departamento de mulheres. Eu achava que o meu ministério seria só no departamento infantil, na época. Mas aí depois, com o passar do tempo, eu fui percebendo que Deus tinha também um chamado diferente para mim, para as mulheres. Quando eu mudei para Blumenau, na verdade, assim, eu fui num retiro uma vez, já que a gente tá batendo um papo, eu lembrei. Eu fui num retiro uma vez, eu era recém-casada, estava grávida do Alejandro, e eu vi uma mulher ministrando no retiro. E quando ela pregava, ela era psicóloga também, eu fiquei assim admirada, eu falei, meu Deus, como eu gostaria de ter uma oportunidade de um pastoreio, ou de ter a oportunidade de fazer algo mais nesse sentido. Hoje, o que eu vivo aqui é um sonho que gerou no meu coração lá nesse retiro, sabe? E quando a gente casou e mudou pra cá e a gente foi pastorear a primeira igreja, foi algo assim muito diferente, assim, é como se nós já soubéssemos que isso ia acontecer de alguma forma, porque Deus sempre nos falava de um povo nos aguardando. E nós, quando a gente foi pastorear Itopava Norte, foi algo assim, e agora? É a nossa primeira igreja, o que que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer? Mas, como todo bom crente, a gente ora e fomos orar para Deus ir mostrando as coisas que nós deveríamos fazer naquele lugar e nós fomos muito felizes naquele lugar. Deus foi muito generoso conosco naquele lugar. E ali eu fui percebendo assim como ser uma esposa de pastor, como ser alguém que está do lado do pastor, alguém que tem que sempre ter muita sabedoria, sabe? Porque às vezes nós, por exemplo, tem decisões na igreja que não cabe a mim, sabe? Eu sei que cabe ao pastor da igreja. Então, eu precisava observar bem e não tomar as decisões, porque às vezes, como a gente está muito
dinâmico ali, você acaba como se você fosse passar por cima da autoridade. Então, aí eu fui observando algumas coisas, eu fui segurando e passando para ele, falando, olha, meu bem, assim e tal. E fui trabalhando junto com ele. Então, ser esposa de pastor para mim hoje, assim, é algo assim muito, me traz assim muita honra no sentido de cuidar de gente. Eu gosto de cuidar de gente, eu gosto de ouvir as pessoas. No meu caso, eu trabalho muito com o público feminino, né? Então, eh, estar trabalhando como pastora, para mim, é ter uma oportunidade de Deus de ouvir o coração das pessoas e dar uma direção que essas pessoas precisam, um acolhimento que essas pessoas precisam. Tem um outro lado também que a gente abraça, ouve e acolhe, mas também tem o lado da gente também precisar desse acolhimento, dessa escuta, e é a parte às vezes mais difícil, porque a gente sempre está acolhendo, ouvindo, cuidando, mas às vezes a gente precisa de alguém que escute, e nem todo mundo consegue escutar aquilo que realmente você precisa falar. Por quê? O pastoreio é algo muito maravilhoso. Mas nós somos humanos, né? Pastor é humano antes de ser pastor. A esposa do pastor, ela é humana antes de ser pastora. Então, tipo, a gente não nasce, ai, que gracinha, a pastorzinha nasceu. Ou a pastorinha nasceu. Não, é o bebezinho lindo, não sabe o que vai ser. E às vezes, a gente vai trabalhando e com tantas responsabilidades que vêm sobre nós, que às vezes falta um pouquinho dessa humanidade, assim, de ser humano. Não de ver as pessoas como humano, mas de ser o humano que a gente precisa ser. Quando o pastor está sofrendo, está em pecado. Quando alguma coisa está acontecendo, tem alguma coisa errada na vida desse pastor, mas não é humano. Pastor adoece, esposa do pastor adoece, sofre, chora, fica triste, fica alegre, sorri, brinca. Nós somos humanos. A vida do pastoreio, para mim, é algo assim que eu me encaixei muito bem. Eu acredito que Deus me escolheu para isso. Eu sinto que Deus me chamou para isso. Mas não é para ter um título, mas assim, é um cuidado de verdade com as pessoas, de perto, ouvir, sentar, abraçar, cuidar e dar atenção para aqueles que precisam. Então, eu considero o meu pastoreio assim, cuidando de gente. Eu não sei se é essa a pergunta que você fez. Sim, e nessa linha, tipo assim, que a gente fala, tipo, de fato é uma dificuldade. Eu li isso num livro do N. Cordeiro, que ele, tipo, é andando de tanque vazio, e ele meio que fala, tipo, da jornada de pastor, assim, do quanto, tipo assim, às vezes tem por alguns episódios, é uma jornada bastante solitária, no sentido de percepção, não que as pessoas não, talvez não tivessem condição de ajudar, mas elas não percebem que o pastor necessita de ajuda de vez em quando, tipo assim, no sentido de uma figura. E ele vai contando do testemunho dele, diversos extremos emocionais que ele acabou chegando, nessa jornada, e como que Deus foi sendo pedagógico e ministrando a vida dele a respeito disso. E nessa linha, como você colocou dessa humanidade que às vezes nós enxergamos de uma maneira mais apurada, porque o Senhor colocou nessa posição, mas às vezes as pessoas não nos percebem. Ou às vezes Deus cega todo mundo para nos colocar em situações que Ele gostaria de trabalhar algumas coisas do nosso coração. E a gente queria saber, se você quiser compartilhar, tipo assim, qual que foi a experiência que Jesus foi mais real e palpável, assim, na sua vida, que realmente, tipo assim, talvez foi uma virada de chave, talvez significou alguma coisa, ou talvez, tipo assim, não, agora tudo faz sentido, é esse o caminho, é essa a direção, assim, qual foi a experiência que você poderia compartilhar com a gente, que foi mais intensa nesse sentido, assim, de Cristo se tornar real, tipo assim, de não ser só uma história de quem a gente ouviu falar. Você fala assim, em questão da minha própria vivência ou na questão do pastoreio e tudo mais? Quando você pensou nessa pergunta, qual foi a história que você lembrou, assim, que poderia significar isso? Então, olha, a primeira coisa que me veio à mente quando você falou, mas foi a questão do pastoreio mesmo, sabe? Porque
quando, acho que foi em 2018, a pastora Regina me confiou um projeto chamado projeto, na verdade eu dei o nome desse projeto aqui, Projeto Emoções. É um projeto para cuidar de mulheres com depressão. E, e nesse projeto eu fui entendendo, fui ouvindo Deus falar comigo naquilo que Ele realmente queria de mim. Então eu sabia que Deus queria que eu cuidasse das pessoas e tudo, mas nesse projeto eu entendi o porquê que Ele queria que eu cuidasse das pessoas. Então eu ouvi Deus muito de perto, falando comigo a questão do quanto que Deus me usaria para curar as pessoas. Vou dizer cura entre aspas, né? Mas no sentido de melhorar a qualidade de vida das pessoas nessa área emocional. Foi aí que foi surgindo a ideia, o desejo de fazer psicologia. Mas eu ainda me achava assim muito, tipo, isso é muita coisa para mim, é muita areia pro meu caminhãozinho, é muita coisa para eu ler, é muita leitura, eu não vou ter tempo para tudo isso. Então era um sonho que ficava, mas Deus falou comigo nesse tempo muito perto, a respeito daquilo que ele queria no momento em que eu estava aqui na igreja, eu estava fazendo um atendimento. Quando eu saí da sala, veio um pai desesperado e falou para mim que precisava muito que eu conversasse com a filha dele. E eu conversei com a filha dele. A filha dele tinha por volta, acho que uns 22 anos, mais ou menos. E na conversa que eu tive com ela, ela estava em crise de pânico. E eu conversei, acalmei, orei por ela, abracei ela. E naquele momento eu senti assim uma sensação de morte na vida daquela moça. E ali eu pude conversar um pouco mais com ela a respeito daquilo que eu senti, que ela não tinha me relatado nada. E eu orei por ela. E ela foi embora. Quando foi na outra semana, o pai dela chega aqui na igreja e me fala o quanto que aquela conversa foi um virar de chave na vida dela. E a vida dela mudou a partir dali. Mudou. Então, assim, não foi eu que fiz, sabe? Então, quando foi na mesma semana, veio um pastor pregar aqui na igreja e eu não vim nesse dia. Fiquei em casa, eu estava doente. Aí ele foi jantar em casa. Quando ele foi jantar lá em casa, ele orou quando foi embora. E na oração, Deus usou ele para falar para mim assim: eu te chamei para uma área que você acha que não é sua. Foi algo muito particular. Ninguém sabia dessas coisas. E ele disse assim, Deus falou assim para mim, para você ter certeza de que é a área que eu te chamei, lembra daquela moça que eu fiz você sentir a morte nela e você orou por ela, cuidou dela, então é para isso que eu te chamei. Eu te chamei para você levar vida para as pessoas, chamei para você cuidar das pessoas, cuidar do coração das pessoas. Então Deus foi descortinando para mim. Então assim, ó, quando você falou, eu lembrei disso. Foi um virar de chave no sentido do que realmente Deus espera de mim. Eu sei que Deus espera que eu cuide das pessoas, mas foi muito específico o que ele queria, sabe? Nessa área. E também quando eu era criança, e já faz parte agora da minha vivência, né? Quando eu era criança, que eu estava sofrendo algumas coisas em casa, e a minha mãe me levou para a igreja para orar, fazer uma campanha por mim. E eu não tinha ninguém para falar o que acontecia comigo naqueles dias. E eu tive uma experiência muito profunda, porque quando eu comecei a entender que eu poderia falar com Deus, a minha vida mudou a partir de então. Porque todas as vezes que acontecia algo comigo muito ruim, que era o meu corpo falando para minha mãe, pedindo socorro para minha mãe, e às vezes ela não entendia, na época, ela me levava para a igreja para orar. Vamos orar por isso? Vamos fazer campanha para isso? E mesmo eu não falando o que eu deveria falar, ela me levava para conhecer um Deus que poderia me ouvir. E eu comecei a conversar com Deus e eu ouvia Deus falar comigo muitas vezes, cuidar do meu coração. Às vezes criança chorando,
sozinha e eu ouvia Deus falar comigo, cuidando de mim. Muitas vezes o Espírito Santo falava comigo quando eu pensava, ah, mas eu vou fugir de casa, e o Espírito Santo, mas se você fugir, olha o que vai acontecer. Então, assim, o Espírito Santo cuidou muito de mim em toda a minha vida. Acho que o que realmente me fez segurar para eu estar aqui hoje foi realmente assim o que Deus fez na minha vida lá. Como que Deus cuidou de mim naquele tempo, de lá para cá. A história de lá para cá é muito longa. Talvez essa seria um outro bate-papo, mas o que Deus fez comigo de lá para cá é o que me firmou para eu estar aqui até hoje. Eu tive experiências, altas experiências com Jesus naquele tempo, o que me firmou para estar aqui até hoje. E aí, desses que você falou do projeto Mostrando ali, mas eu lembro que teve um projeto que chamou muita atenção ah, quando você apresentou, que era um personagem da Bíblia que eu também até então nunca tinha prestado muita atenção, que era do projeto Dorcas, tipo assim, daquela história. Como é que ele surgiu? Tipo assim, meio que, tipo, eu lembro de do que aconteceu nele, mas eu nunca soube de como, da onde que veio a ideia, de como é que surgiu, de como é que começou ele. O projeto Dorcas, ele está junto, linkado com um projeto chamado Mãos Talentosas. Dorcas, na Bíblia, era aquela mulher que cuidava das pessoas, sabe? Cuidava dos carentes, né? Ela fazia roupa e costurava, ela era costureira, costurava, então ela abastecia as pessoas à sua volta. Até quando ela faleceu, as pessoas ficaram muito preocupadas, tipo, o que vai acontecer agora? Tipo, ela não deveria ter morrido. Uma pessoa tão relevante assim não deveria ter morrido. Então foi quando teve a ressurreição ali da Dorcas e tudo mais, e esse projeto visa a gente cuidar mesmo das pessoas. Então, o projeto Dorcas, ele visa, assim, cuidar das viúvas principalmente, né? As Mãos Talentosas, que é um outro projeto paralelo a esse, assim, as pessoas que têm talentos para fazer alguma coisa, constrói, faz, e a gente, com um pretexto de presentear, leva para essa viúva alguém assim, e a gente tem um momento com essa pessoa, ou a equipe tem um momento com ela, onde a gente pode falar de Jesus para ela, ou se ela já é cristã, a gente pode renovar a fé dela. Então, é um projeto para realmente cuidar do coração das viúvas, né? Esse projeto visa cuidar do coração das viúvas. E do projeto Emoções, cuidar das pessoas, das mulheres com depressão ou problemas emocionais. E tem também o projeto Amor em Domicílio, que é um outro linkado com todos esses aí, que talvez vocês já conheçam esse, né? Uma conferência ali que vocês apresentaram os relatos daquela senhora. Hum. E aí me chamou muita atenção, assim, porque, tipo, é uma das coisas que a gente tem tentado trabalhar no nosso grupo de jovens, que eu tenho memórias do passado de que a gente tinha muito aquele negócio de, principalmente no culto de ceia, a gente levava culto de ceia era sinônimo de levar 1 quilo de alimento ou algo do gênero. E essa questão, tipo, de as necessidades, elas estão ali o tempo inteiro. E a gente tem trabalhado e se esforçado muito no sentido de fazer as pessoas abrirem as suas necessidades, mas não só abrirem, simplesmente abrir, mas que a gente consiga, a partir do que ela teve toda essa coragem, esse esforço de abrir essa vulnerabilidade, e a gente conseguir trabalhar em cima, ah, seja lá com qual for a dificuldade. E é um processo, para nós, ele é muito pedagógico, mas a gente tem visto o quanto é difícil para as pessoas fazerem isso, assim, de um espaço onde dizer, eu não estou bem nessa área, tipo assim, essa dificuldade de mostrar algumas falhas ou talvez alguns insucessos ou só inconveniências da vida. Hum. Um desemprego, uma dificuldade financeira, porque uma coisa foi puxando a outra, às vezes cicatrizes familiares, enfim. Isso tem sempre sido um desafio, pelo menos assim, para a gente no grupo de jovens. E quando você atua no grupo das mulheres também, tipo, também tem essa dificuldade ou tipo, acaba sendo um pouco mais fácil essa abertura? Ou que estratégias vocês usam para conseguir se conectar com as pessoas e conectar as histórias delas? Eu acaba que tem a mesma dificuldade, sim. Só que, às vezes, a estratégia que a gente usa faz com que essa abertura seja um pouco mais fácil, né? Então, a estratégia de ir na casa dessa pessoa no momento de vulnerabilidade dela
física, talvez assim, questão de saúde, já auxilia que essa abertura seja mais fácil, né? Então, para nós vamos no sentido para cuidar, é que assim, o projeto ele é mais assim profundo do que a gente imagina, porque ali em cima não dá de falar muito rápido do que ele representa. Mas o principal objetivo é levar Jesus a essas pessoas. Em primeiro plano, era para acontecer com mulheres não crentes, sabe? Porque a gente queria mostrar Jesus para a vida delas, através do nosso serviço ali na casa delas. Mas não só do serviço da casa, mas cuidar do coração, porque a partir do momento que alguém libera você para entrar dentro da casa para mexer nas coisas dela, ela também está mais quebrantada para abrir o coração para ti. Então, o pretexto é a casa, mas tem uma equipe cuidando do coração no momento em que alguém cuida da casa. A casa, não vou dizer que é um pretexto, mas a casa é a porta de entrada para que a gente consiga entrar no coração dessas pessoas. A gente não, né? Que a gente leve Jesus até elas. Então, é, há essa dinâmica de estratégia, né? E quando são pessoas que já são crentes, a gente, além de levar Jesus novamente para ela lembrar de quem Jesus é, renovando a fé dessa pessoa que às vezes está até desacreditada, Jesus me abandonou, olha o que eu estou passando, olha o jeito que eu estou vivendo, a igreja não cuida, porque o que a gente ouve é que a igreja não faz nada. Então a igreja faz tanta coisa, mas a gente ainda ouve as pessoas dizer, tem gente passando necessidade e a igreja não faz nada. Às vezes aparece para mim assim, fulana tá sofrendo muito lá, doente, e a igreja não fala, não, mas eu não tenho uma bola de cristal, eu preciso saber, essas coisas precisam chegar até mim, para a gente saber o que fazer com essas pessoas. E esse projeto é justamente para mostrar que a igreja é relevante, sim, a igreja faz sim, a igreja cuida sim, a igreja. A gente tentar mostrar para as pessoas o que realmente é a igreja, não naquele aspecto que as pessoas desacreditou da igreja, sabe? E com isso a gente vai, com essa porta de entrada do serviço, cuidar do coração das pessoas. E já aconteceu, da gente estar ali cuidando dessa pessoa e ela realmente abrir o coração. Não para a necessidade física que a gente vai suprir momentaneamente, mas a necessidade maior do coração daquela pessoa é a necessidade de Cristo mesmo, regendo a vida dela. Então, aquele movimento que a gente faz na casa vai passar, vai vir a necessidade outra vez. Mas o nosso principal objetivo é ela vendo o movimento da casa, a casa sendo abençoada por mulheres que estão cantando e trabalhando, ministrando dentro daquela casa, alguém ouvindo o coração daquela outra mulher, cuidando dela e dizendo o quanto que Jesus se importa com ela e o quanto que ela deveria voltar para Jesus, no caso, sabe? Se voltar para Jesus. E já aconteceu em algumas casas que teve reconciliação, né? Então, não sei se é essa a pergunta, mas Não, é assim. E a gente percebe que desde o momento que você começou essa conversa com a gente, uma das coisas que você sempre fala é sobre cuidar do coração, né? E aí, tem até uma dinâmica que o pessoal faz na igreja, que é a respeito dos 5 ministérios, né? Através da mão. Então, eles falam que o apóstolo é o polegar, porque ele consegue tocar em todas as esferas. O profeta é aquele, então, que aponta para cima, mas aponta para os outros, né? Essa ideia de entregar uma mensagem. A, o evangelista é aquele homem, então, que é o dedo mais longo, que então vai longe até a busca de pessoas. O mestre é o menor, né? Aquele que dá a base para todos. Só que o pastor, ele é o dedo anelar, né? Que justamente faz uma conexão com o coração. E aí é muito engraçado que quando você fala do ministério, quando você fala da sua família, da nossa igreja, do pastor Aguiar, a, as falas de vocês são muito semelhantes, só trocam Uhum. algumas palavras. Mas uma das coisas que me marca, até algumas pessoas não sabem, a pastora Elô, então, ela prega, ela canta, ela faz diversas coisas. Já vi ela cantando no culto de ensino. Mas uma das coisas que, sim, eu tenho muito gravado na minha mente, no meu coração, foi um episódio que aconteceu na conferência do ano passado de jovens. Ah, e aí foi no domingo de manhã, o pastor Aguiar estava pregando. E aí o culto foi incrível, a mensagem foi assim,
excepcional, o Espírito Santo se movendo lá. Só que uma das coisas que eu parei naquele momento, após a ministração, que a galera estava orando, tá? E eu olhei para o púlpito, houve um momento que o pastor Aguiar estava de olhos dobrados, né? E você foi sobre ele, impôs as mãos e começou a ministrar a vida dele, né? E aí a gente percebe que você tem muito esse cuidado, esse olhar de ministrar o coração das pessoas através dos bastidores ou através dos holofotes, mas você é uma pessoa que constantemente está cuidando do coração das pessoas, né? O nosso grupo de jovens, tanto eu quanto o Gerson, quanto o Gabriel, nós temos esse olhar, então, por mais que você não fale tanto, é uma pessoa que a gente sabe que está sempre nos assistindo, né, nos observando de longe. E o pastor Aguiar fala no livro dele sobre a ideia dos escravos do feminismo, né? E aí é totalmente o oposto daquilo que vocês aplicam, porque vocês falam do valor da mulher, mas da importância dela, do papel dentro de casa, na sociedade, né? Essa ideia do projeto Dorcas. E eu queria que você falasse pra gente, ainda mais para o nosso público jovem, de meninas, é, qual que é a importância da, da mulher ela reconhecer esse papel como esse papel importante de ministra dentro de casa, né? Ministra do coração dos seus filhos, ministra do coração do esposo, a importância da mulher no ministério do homem. Uhum. Olha, parece que é algo bem complexo, mas para mim é muito simples. Eu não s É simples de viver, mas eu não sei se vai ser simples para falar. Aham. Ah, Eh, eu acredito que tudo começa em casa. Eu sempre fui uma filha muito obediente aos meus pais. Então, casar e continuar com essa, eu vou dizer nessa primeiro essa parte. Uma filha que obedece aos pais tem muito mais chances e probabilidade de um casamento ser muito frutífero. ok. Não porque ela vai exercer uma obediência cega Aham. ao seu marido, aquelas questões que são muito polêmicas, Sim, sim. mas para mim é bem tranquilo, porque eu sei como Deus me formou. Mulher é algo assim, Deus criou a gente com um aspecto assim muito singular e ao mesmo tempo assim muito incrível nas percepções. Tá. Então, mulher, ela tem muito mais percepção de muitas coisas. Não vou dizer que homem não tenha, mas assim, a mulher é muito mais detalhista em algumas áreas, Sim. sabe? Não sei se você já percebeu. Eu tenho até um exemplo. Uma vez o Alejandro ele era pequeno, a Alissa também, e o Alejandro estava conversando com uma menina na porta da escola e a Alessa olhou o colar da menina. Aí eu falei assim, poxa, é só uma menina para conseguir ver algo tão pequenininho de longe, Aham. muito detalhista. A mulher é um ser assim muito detalhista. E Deus já deixou isso com a gente. Isso aí já está A na genética. nossa genética, a gente ser detalhista. E esse papel de cuidar do coração faz parte disso que Deus já colocou, porque a gente consegue enxergar, não vou fazer enxergar de olho nu, assim, mas enxergar de algo assim mais emocional, Entendi. aquilo que às vezes outras pessoas não enxergam. Então, eu consigo perceber quando meu marido não tá bem. Nessa percepção assim de detalhes, eu consigo perceber quando o Alejandro não tá bem, eu consigo perceber quando a Alessa não tá bem. E isso para a mulher é algo muito natural, que ela deveria usar mais isso, ao favor da família dela, sabe? E a favor dela em si também, porque ela cuidando dos outros, ela também está sendo cuidada mutuamente em casa, sabe? Eu sei que tem mulheres que às vezes não têm uma família bem estruturada, não casou bem, às vezes o marido não trata bem. Estou falando de um contexto que eu vivo que eu tenho um bom marido, tenho uma família muito boa. Mas para mim é algo incrível saber que você tem eh, uma, um algo a mais que Deus te deu para facilitar a sua vida como mulher em casa, sabe? Facilitar cuidar mesmo, não só dos de casa, mas essa percepção de cuidar dos de fora. Eu percebo quando uma mulher está precisando de ajuda na rua, quando alguém está precisando de ajuda na rua, sabe? Eu saí de um dia daqui da igreja, estava um dia bem difícil, um dia que eu estava assim passando muito mal, chorei um monte aqui na igreja.
Saí da igreja, quando eu estou atravessando ali, eu vi uma mulher, eu olhei para ela, eu senti que ela estava tendo uma necessidade. Eu parei para conversar com ela estava pior do que eu naquele dia. Então, eu consegui orar por ela, conversar com ela, porque é algo natural das mulheres. Só que às vezes tem muitas mulheres que não dão muita atenção para essas coisas. Porque nesse mundo de muita guerra para ver quem domina, às vezes elas esquecem que elas têm algo tão importante de percepção para auxiliar. Deus nos fez para ser auxiliadora. Aham. E isso não é ruim. Isso é algo muito incrível, porque existem áreas da vida das pessoas dentro de casa, principalmente dentro de casa, que o seu papel é fundamental como auxiliadora. E é incrível. E não é algo rebaixado, sabe? Tipo assim, não é uma posição de rebaixamento. Ah, eu sou só uma ajudadora. Meu Deus, ser ajudadora é muito difícil, sabe? Não é algo assim só auxiliadora. Ser auxiliadora é algo assim incrível e é de muita responsabilidade, sabe? É um papel que Deus nos deixou também de responsabilidade, apesar de que seja algo muito comum para a gente. Agora, muitas mulheres esquecem disso e querem se comparar ao papel do homem. Não, prefiro mandar do que ser auxiliadora. Mandar é muito, muito mais difícil do que ser auxiliadora. Sim. Tomar todas as decisões é muito mais difícil. Ser auxiliadora é aquele papel que Deus já nos colocou para ser, para auxiliar. Sabe, o próprio Espírito Santo para nós, ele vem como o nosso auxiliador, nosso ajudador. Então, ele não é rebaixado porque ele é auxiliador, que ele é o nosso ajudador. Igual a gente não é rebaixado porque nós somos auxiliadoras. E como é bom ter uma mulher auxiliadora em casa. É o que Jesus fala, né? Se você quiser herdar o reino, primeiro seja servo, né? O servo é o líder, né? É ter aquele coração disposto a se entregar pelo outro, para dar suporte pelo outro, Sim. né? E a mulher, assim, engraçado que ela tem esse papel, assim, de conexão, sabe? De reconciliação. Eu digo assim, às vezes quando o Alejandro, ele estava assim, meio assim, discutido com o pai por alguma situação, ou uma coisa que ele queria não deu certo, que na época ficava assim, ele emburrado em um lado e tal, eu sempre, a mãe, a mulher, ela tem esse papel muito importante de aproximar de novo as pessoas, sabe? Deus não chamou a gente como mulher para afastar as pessoas, Deus chamou a gente para juntar as pessoas, para unir. E aí a hora que a mãe entra, a esposa entra, oh meu bem, você viu ali, eu acho que está na hora de você chegar lá e tal. Chega lá, ô meu filho, você fez errado com seu pai, você deveria tal, tal. Ah, então ela vai para os dois lados. Uhum. Para chegar, ela vai num, conversa, olha, será que tem? Vai no outro, até que os dois estão ali juntos e ela sai de cena. Ela fez aquela conexão outra vez acontecer, sabe? Então, isso é muito natural da gente. E a gente pode usar tudo isso para ser manipuladoras também. Sim. Tudo depende do jeito que a gente usa o dom, vou dizer dom, mas não é nem dom, mas aquilo que Deus nos deu, a característica, o Propósito que a gente vai propósito que usar. Deus nos deu. Então, se a gente tem tudo isso, a gente pode usar tudo isso com muita sabedoria para conciliar uma casa, uma família, porque é desafio uma família. Família é desafiador. Nossa família não é uma família margarina, nós temos desafios. E eu até digo para as crianças, a gente às vezes discute e tal, a gente precisa saber discutir em casa também, precisa aprender a discutir assuntos em casa. Sem grito, sem xingamentos, sem berros, sem quebrar as coisas. Então a gente tem que aprender até a discutir em casa. E a gente ensina tudo isso para eles. Porque olhando assim, falando assim, até parece, poxa, uma família margarina nunca tem nada. Tem, só que a gente sabe resolver nossos problemas, sabe resolver as nossas dificuldades com sabedoria, sabe? E com o Espírito Santo, que sem o Espírito Santo, aí tudo vai para água abaixo. Aí a casa cai. É muito bom. Bom, a gente levantou vários assuntos, se a gente fosse fechar eles, renderia um bom tempo de conversa. Então a gente vai deixar isso para um próximo episódio. Mas de surpresa, enquanto a gente não está tão conhecidos ainda, talvez, nós pegamos um presente secreto de todas as pessoas que vêm nesse podcast. É? Então eles precisam trazer um presente para nós. Surpresinha. Isso. E ele é um presente muito simples, mas para nós ele é muito valioso, porque ele tem muito a ver com a jornada e com a história das pessoas. Nós gostamos que os convidados que nós chamamos à mesa, eles nos tragam de presente um livro que eles recomendam, um livro que marcou a sua história.
E por quê? Porque a gente acredita que ler poupa tempo, ler nos leva a alguns lugares com a experiência de outras pessoas, enfim. Às vezes livros vêm em momentos muito específicos, de temas muito específicos da nossa vida, que eles acabam abrindo a nossa mente, virando alguma chave. E a gente entende que se esse livro foi importante para a sua história, te marcou de alguma forma, ele também pode ser importante para a nossa, de marcar a nossa história, ou talvez a vida de alguém que vai estar nos assistindo. E a gente gostaria que de presente você nos indicasse um livro que marcou a sua vida, que é um livro que você considera importante, e por que que ele marcou. Tá, é fácil. Olha só. Eu só não vou dizer que é o Escravos Modernos, porque é bem recente. É O Campo de Batalha da Mente, de Joyce Meyer. Ah, Esse livro, é que eu amo essa parte. E eu sei que essa é a parte em que o inimigo ele tem muito acesso se a gente deixar. E ali é a parte onde a gente perde todas as batalhas se a gente não vigiar. Então, o campo de batalha da mente dela mostra aí traz uma ideia de que as nossas maiores batalhas não estão do lado de fora, mas está tudo aqui dentro. Quando o inimigo ele consegue ter acesso à sua mente para projetar nela pensamentos e você acreditar nas mentiras, a sua vida, você tem assim, ele ganha grande parte da sua vida toda. Porque ele tomando conta da sua mente, ele toma conta de todo o teu corpo. Daí, se ele coloca na tua mente algo, uma mentira, e você acredita nessa mentira, você leva isso para sua vida inteira, para a família, para gerações. Então, O Campo de Batalha da Mente, de Joyce Meyer, é um livro que me ensinou muito a esse cuidado com a minha mente e discernir as batalhas que eu enfrento, às vezes, dentro da minha mente. Eu tenho uma mente muito acelerada. É, Desde criança eu sou assim. Minha mente é muito acelerada, eu imagino, eu penso, eu sou muito criativa, sabe? E às vezes eu preciso controlar a minha mente. E uma das coisas interessantes sobre a mente, para você controlar, que também a Joyce Meyer ensina em algumas ministrações dela, é você pensar com propósito. Então, muitas pessoas estão com a mente sendo bombardeada de muitos pensamentos, hum, principalmente no contexto que nós vivemos agora. Mas a gente pode pensar com propósito. Eu posso decidir o que eu vou pensar. Eu posso, quando vier o bombardeio na minha mente, eu posso simplesmente falar: não, eu não vou pensar nessas coisas, eu vou pensar nisso aqui. Aí você firma o pensamento em alguma coisa que você quer. Pensar com propósito. E eu gosto muito de pensar com propósito naquilo que Deus tem para mim, né? No meu chamado, na minha vocação, naquilo que eu ainda vou fazer, sabe? Ou às vezes eu penso em outras coisas. Mas esse livro realmente mudou muita coisa na minha vida para eu conseguir controlar assim, as batalhas que eu enfrentava na minha mente. legal. Muito bom. Bom, gente, esse é o nosso episódio, que é o quarto episódio Quarto dessa episódio. segunda temporada do Fala Mais. E espero que você esteja gostando, espero que esteja sendo um tempo muito bom. O nosso podcast, como você já sabe, se chama Fala Mais, e a ideia é que ele seja um local onde a gente fala sobre o movimento de Jesus, onde ele fala de Jesus através das histórias, através das circunstâncias, dos projetos, dos ministérios, enfim. A ideia é a gente conseguir conversar e mostrar que Jesus está fazendo muita coisa em muito lugar, e às vezes a gente só precisa se conectar a isso, estar atento a isso. E, Pastor Elô, muito obrigado por ter topado esse convite, foi um tempo muito Foi incrível. precioso. Temos muitos assuntos para fechar numa segunda conversa a respeito dessa trajetória, mas nós somos gratos, né? A gente agradece porque os nossos pastores nos ajudam, nos abençoam, nos acolhem, eles marcam nossas histórias, e é sempre muito bom ter você e sua família aqui. Vocês têm auxiliado muito o nosso ministério, nosso grupo. E que Deus abençoe vocês também. Espero que tenha sido um tempo muito bom também. E, gente, nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado por tudo. Nós somos Unimovimento, e nós nos encontramos no próximo episódio. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu. Valeu! Fala mais. Falando sobre o movimento de Jesus.